Olá mais uma vez, malta. No vídeo de hoje vamos falar de inequações polinomiais fracionárias. No vídeo passado vimos inequações polinomiais e hoje vamos ver polinomiais fracionárias. Mais uma vez, achamos uma boa ideia vermos os exemplos, mas para já as inequações polinomiais fracionárias diferem-se das inequações polinomiais, pois existe uma expressão no denominador, uma função no denominador. Vejamos um exemplo. X mais 1 sobre x mais 5 menor ou igual que 0. Estamos diante de uma inequação polinomial fracionária. Então, como é que nós resolvemos as inequações polinomiais fracionárias? Primeiro passo, nós já soubemos é termos zero em um dos lados e aqui já temos zero em um dos lados. Então, vamos passar para o segundo passo. Quando elas eram apenas polinomiais, nós resolvemos o polinômio achando seus zeros. Mas aqui, primeiro, depois de termos zero em um dos lados, vamos achar a condição de existência do denominador. Então, sabemos que para termos uma fração, o denominador, se A sobre B, ela existirá quando B for diferente de zero, condição de existência do denominador. Então, nesse caso, x mais 5, que é o nosso B, tem que ser diferente de zero. E isto só vai acontecer todas as vezes que x for diferente de menos 5. Então, sempre que x for diferente de menos 5, a nossa fração vai existir. Depois de acharmos a condição de existência do denominador, vamos achar o zero do numerador. Terceiro passo, temos que achar x mais 1 igual a zero. Isto é, quando é que A será igual a zero. Então, x mais 1 ou A será igual a zero sempre que x for igual a menos 1. Então, vejamos. Temos aqui condição de existência e também temos o zero do numerador. Agora podemos traçar a nossa reta, como no vídeo passado, que parte de menos infinito a mais infinito. Então, o que é que teremos? De menor para maior. Nós sabemos que quando ele é menos 5, não existe a nossa função, e quando ele é menos 1, o nosso numerador é igual a zero. Agora, vamos ver em que intervalo satisfaz essa condição. A condição P de x menor ou igual que zero. Se x for igual a menos 6, se eu substituir menos 6, terei um número negativo em cima que vai dividir o número negativo. Então, P de x será sempre maior que zero. Nesse intervalo, quando x é igual a zero, isso é entre menos 5, desculpe, nesse caso vamos ter quando x é igual a menos 2, quando x for igual a menos 2, aqui eu terei um número negativo que vai dividir um número positivo, então P de x será sempre negativo. E por final, quando x for igual a zero, isso é a direita de menos 1, eu terei dois números positivos. Então, P de x será sempre positivo. Então, podemos ver que a solução encontra-se de menos 5 a menos 1. Então, já que a solução encontra-se de menos 5 a menos 1 e menos 5 não faz parte do conjunto de solução, então podemos escrever o intervalo aberto de menos 5 e fechado
é menos 1, porque menos 1 nos dará 0 e a condição é que seja menor ou igual que 0. Passamos rapidamente para mais um exemplo, para vermos se conseguimos perceber o que é que nós temos que fazer diante de inequações polinomiais fracionárias. O segundo exemplo, temos x² mais 4x mais 3 sobre x menos 1 tem que ser maior que 0. Mais uma vez, o primeiro passo já nos foi feito, temos 0 em um dos lados, então vamos achar a condição de existência do denominador. Isto acontece quando x menos 1 for diferente de 0. Isto será verdade sempre que x for diferente de 1. Agora vamos achar as raízes do numerador. Porém, podemos lhe fatorizar, isto é, x mais 1 fator de x mais 3 sobre x menos 1 maior que 0. Achando as raízes do numerador, nós sabemos que elas acontecem quando o numerador for igual a 0. Então, isso será verdade quando x for igual a menos 1 ou quando x for igual a menos 3. Então, tendo as raízes e tendo a condição de existência, podemos traçar a nossa reta de números reais, que parte de menos infinito a mais infinito. Lembre-se que os resultados que nós temos, tanto as raízes como as condições de existência, são postas na reta de menor para maior. Então teremos menos 3, menos 1 e finalmente 1. Nestes pontos aqui, nossa função será igual a 0. Porém, quando x for igual a 1, a nossa função não vai existir. Então, quando x for menor que menos 3, nós teremos um número negativo que multiplica outro número negativo, que vai dar positivo, sobre um número negativo. Então, P de x será menor que 0. Então, do intervalo a menos 3 a menos 1, isso é quando x for igual a menos 2, nós teremos um número negativo que multiplica um número positivo, que dá negativo, que vai dividir um número negativo, então P de x será maior que 0. Do intervalo de menos 1 a 1, podemos escolher quando x é igual a 0 e podemos ver que teremos positivo no numerador sobre negativo. Então, P de x será será menor que 0. E por final, se x for igual a 2, suponhamos, teremos um número positivo que divide outro número positivo, então P de x sempre será positivo. Agora podemos ver onde é que P de x é maior que 0. Ela é maior que 0 de intervalo de menos 3 a menos 1 aberto e de intervalo de 1 a mais infinito também aberto. E este é o nosso conjunto de solução.